Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Endless Runner, que a gente está fazendo em Godot. Então vou abrir aqui minha Godot, vou abrir aqui o meu projeto. Então hoje a gente vai trabalhar na cena do personagem. Então venho aqui em arquivos, vou dar 2 cliques aqui no meu personagem e vou editar aqui essa cena. Então o que a gente vai fazer hoje? A programação do pulo do personagem. Então quando a gente, se vocês lembrarem lá da primeira parte do tutorial, aqui no mapa de entrada a gente cadastrou então uma ação chamada pular, que é a seta para cima do teclado, o espaço e o botão esquerdo do mouse. Então sempre que eu clicar em uma dessas teclas aqui ou no botão direito do botão esquerdo do mouse, eu vou executar então essa ação pular aqui no meu mapa de entrada. Aqui uma coisa que a gente tem que alterar é o tamanho aqui desse collision shape. Ele tem que ficar aqui do tamanho inteiro aqui do personagem. Eu tinha falado que só essa parte inferior aqui ficaria certo, mas eu preciso fazer as colisões aqui com as moedas, né? Para ele coletar as moedas. Então eu vou deixar aqui o collision shape aqui nessa parte toda aqui do nosso personagem. Corrigindo aqui o collision shape, a gente vai então iniciar fazendo a nossa programação aqui do nosso código. Então aqui eu seleciono o personagem aqui na cena do personagem. Vou adicionar aqui um novo script. Deixo aqui como GD Script. Ele herda de Kinematic Body 2D. Aqui no modelo eu vou deixar empty. Aqui no caminho a gente vai clicar aqui nessa pastinha. Vou aqui na raiz do nosso jogo. Vou criar uma pasta. Vou chamar de scripts. Dou um enter. E vou salvar aqui o arquivo como personagem.gd. Só clicar em abrir, criar. E ele já cria pra gente aqui nosso arquivo. Então já vou salvar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar uma constante chamada gravidade. Essa gravidade vai ser igual a 500. Então a gente tem que simular a gravidade ali para a gente conseguir pular. Então se ele vai pular, né, se ele vai fazer esse movimento para cima, ele tem que cair. Então a gente precisa simular essa gravidade. Além dessa constante chamada gravidade, a gente vai precisar de uma variável, eu vou chamar de velocidade. A velocidade é o que vai armazenar ali, né, a velocidade que ele vai estar caindo ou pulando, né? Então eu vou iniciar ela. Ela é um vector 2 e ela vai iniciar zerada. Que é a mesma coisa que eu fazer vector 2 0,0, tá? A gente já tem essa constante aqui de vector 2. Então vou iniciar aqui minha função physics process. Physics process recebe delta aqui como parâmetro, é o tempo da criação de cada quadro. Aqui eu vou pegar minha velocidade, ela vai ser mais igual a gravidade vezes o delta. Mais igual é uma forma reduzida de eu fazer isso daqui. Seria a mesma coisa aqui, na verdade é velocidade.y, né? Então velocidade.y igual a velocidade.y mais a gravidade vezes o delta. A mesma coisa, a única coisa que a gente consegue fazer de uma forma reduzida aqui. Porque eu coloco o y aqui para fazer essa alteração? Porque o y, a gravidade, ela vai estar agindo nessa direção, no eixo y aqui para baixo. Para baixo aqui, lembrando sempre, isso aqui vocês têm que ter decorado. Aqui para baixo eu sempre aumento. Então aqui é o 0, 1, 2, 3, até aqui embaixo. Então ela sempre aumenta para cá para baixo e diminuir para cima. Então eu vou fazer mais igual a gravidade vezes o delta. Para testar, eu vou abrir aqui o jogo e vou adicionar aqui a cena do meu personagem, tá? Eu vou deixar ele aqui posicionado. Para que a gravidade funcione, se eu executar aqui não vai acontecer nada. Eu vou ter que executar a função, então, move and slide. Ela recebe, então, aqui como parâmetro aqui o linear velocity, que é a minha velocidade. E essa função ela vai
fazer a movimentação no meu personagem e vai fazer com que ele também reconheça as colisões. Então vou executar aqui, ó, agora ele cai. Então se eu voltar para cá, vejo que agora, quando eu executo o jogo, ele vai cair. Vamos voltar aqui para o script. Eu vou alterar aqui para 1, para a gente ver aqui uma coisa. Aqui. Vejo que ele está caindo, e quanto mais ele cai, ele vai ficando cada vez mais rápido. Porque essa velocidade aqui ela está incrementando e ficando cada vez mais alta, a velocidade .y. Então, para que não ocorra isso, eu faço que velocidade é igual a move and slide velocidade, porque essa função aqui retorna um vector 2. Então, a velocidade ela é igual a move and slide velocidade. Eu vou criar aqui um colisor só para a gente testar, tá? Então, aqui no jogo, aqui eu vou adicionar um static body 2D. Vou chamar de chão. Isso daqui depois a gente vai excluir. Mas só para a gente fazer o teste, eu vou adicionar um sprite. Vou usar aqui o ícone mesmo da Godot. Vou puxar aqui. E aqui no chão eu vou adicionar também um collision shape 2D. Eu vou criar então um rectangle shape 2D, só para a gente testar, né? Vou puxar aqui para ficar do tamanho aqui dessa imagem. Selecionar o chão aqui e vou selecionar essa opção. Quando eu seleciono um objeto aqui que tem objetos filhos, se eu deixar isso daqui marcado, eu não consigo selecionar os filhos dele. Então, ó, veja que eu estou movendo o chão inteiro. Se eu desmarcar, quando eu puxar, olha, eu estou puxando só o collision shape. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso. Essa opção aqui ela é bem útil. E sempre dá para ver aqui que os filhos não são selecionáveis. Então, vou colocar aqui embaixo. Vamos executar. Eu vou alterar de novo aqui para 500, né? Que agora eu não preciso mais do 1 aqui. Vou executar aqui a cena do jogo. Ele caiu. Parou aqui no nosso colisor. Posso fechar. Eu vou colocar aqui um print da velocidade. E vamos executar. Então, veja que ele está imprimindo. Quando chegou aqui, ele parou. E fica aqui nesse mesmo valor aqui. De 0 e 8.3. Então ele para aqui a nossa velocidade, ela não continua incrementando. Então quando ele bate em um colisor, ele para naquele valor e não muda mais. Se a gente tirar isso daqui e eu executar de novo, veja que ele continua incrementando aqui a nossa velocidade em y. Então é por isso que a gente deixa que a velocidade é igual a move and slide velocidade, que ele para de incrementar. Aqui a gente pode apagar esse print. Então agora a gente tem que, quando a gente clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, apertar barra de espaço ou a tecla para cima, né, da seta para cima, ele tem que pular. Vou fazer assim, olha, if input.isAction just pressed, ou seja, ele só vai reconhecer uma vez que a gente apertou a tecla. Se a gente deixar a tecla apertar e deixar ela apertada, ele só vai reconhecer uma vez, mesmo que a gente deixe ela apertada. Eu vou utilizar então a ação pular lá do nosso mapa de entrada. Então, se a ação, né, for pular, e ela for pressionada ali, ele só vai reconhecer uma vez. Eu vou executar alguma coisa. Eu vou pegar aqui a velocidade .y, ela vai ser igual a um valor. Esse valor eu vou chamar, é uma constante, então eu vou chamar de pulo. E esse pulo eu vou deixar com menos 200. Esse é o valor do pulo. Então ele tem que ser negativo porque ele vai subir ali em y. Opa, aqui é pulo. Então se eu apertar uma das teclas lá da ação pular, ele vai fazer isso daqui. A velocidade .y vai ser igual a pulo. Vamos executar. Veja que se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, ele vai pular. Só que tem um problema. Se eu continuar apertando, ó, ele continua pulando. Isso não pode acontecer. Ele só pode pular quando ele estiver no chão. Então essa vai ser a animação aqui do pulo, né? A ação do pulo vai ser essa. Só que ela só pode executar quando ele estiver no chão. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem uma opção que se chama... Então, eu vou colocar if is
on floor. Ou seja, se ele estiver no chão, ele vai executar o pulo. Então, se ele estiver no chão, ele executa o pulo. Só que ele não vai funcionar ainda. Veja que agora, se eu clicar, ele não está funcionando mesmo ele estando no chão. Para eu avisar qual direção que é o chão, eu tenho que passar esse segundo parâmetro. E esse segundo parâmetro é vector2.up, que é a direção da colisão que a gente quer, né, para que ele reconheça que seja o chão. Então é aqui em cima. Então aqui na direção é para cima, então aqui é -1 e o x a gente não utiliza. Então é 0 e -1. Se a gente imprimir esse valor de vector2.up, então eu vou colocar aqui um print, o vector2.up, vocês vão ver que o valor dele é 0 e -1. Vamos tirar esse print. Se eu executar agora, ele pula. Posso continuar apertando que ele só vai pular quando ele estiver no chão. Aqui a gente já terminou a parte do pulo. Vamos animar, então, usar as animações que a gente já criou. Vou voltar aqui para o personagem, apenas para vocês verificarem. Aqui no Animation Player eu tenho o pulando, o correndo e o caindo. Quando ele estiver no chão, eu vou executar a animação dele correndo. Então eu vou colocar aqui o símbolo de dólar. Vou chamar aqui meu Animation Player. Ponto. Play. Então eu vou executar uma animação. Vai ser a animação correndo. Se eu executar de novo. Opa. A cena do jogo, né? Veja que agora ele está fazendo a animaçãozinha aqui de correr. Agora a gente tem que fazer as outras duas animações. Então, se ele estiver no chão, ele está correndo, sempre. Se não, então, else. Agora eu tenho que descobrir como que ele, se ele está pulando ou se ele está caindo. Como que eu faço isso? Vou fazer assim, ó. If velocidade.y for maior que 0, vamos voltar aqui para a cena 2D. Para cá eu estou diminuindo. Então, quando ele estiver fazendo essa ação, o vector 2 lá, o velocidade.y, ele vai estar negativo. Quando ele estiver voltando, ele vai estar positivo. Então, voltando é positivo, então ele vai estar caindo. Então, se a velocidade.y for maior que 0, eu vou pegar meu Animation Player e vou dar um play no caindo. Então, se ela for maior que 0, ele está caindo. Se não, então else Animation Player.play pulando. Então, se ele estiver no chão, ele está correndo. Se ele não estiver no chão, se a velocidade for maior que 0, ele está caindo. Se for menor que 0, ou igual a 0, né? Ele vai menor ou igual a 0, ele vai estar pulando. Vamos executar aqui. Só que ele fica batendo os braços ali. E eu não quero isso. Veja que ele fica mexendo os braços ali. O que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui para o nosso personagem. Vou voltar aqui para a animação pulando. Veja que ela tem 0.2 segundos a animação. Eu vou alterar para 0.4. E vou puxar aqui meu player. Esse segundo quadro aqui, eu vou puxar ele para 0.2, aqui para o meio. Então ele vai baixar a perna e dar um impulso. Vamos tentar. Opa, cena do jogo. Então ele vai dar essa animação de pulando e quando ele estiver caindo, ele volta na animação de caindo. Então aqui a gente já tem a nossa ação de pulo e nas 3 ações, correndo, pulando e caindo, ele já tem as animações funcionando. Hoje o tutorial é isso. A gente já fez bastante coisa aqui hoje. Aqui, esse chão aqui é só pra gente... A gente colocou só pra gente testar, depois a gente exclui no próximo tutorial. E aqui agora a gente só vai criar as nossas plataformas que vão sair aqui do lado direito e vão dar a sensação de que realmente ele está indo para frente, né?
Bom, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima parte do nosso tutorial.